Vamos lá, mais um estudo, o 10º estudo, combatendo as forças espirituais. Resistência e contra-ataque. O jejum regular é o tópico que nós vamos abordar nesse tempo. Bom, vamos lá. Se não considerarmos os 40 dias que Moisés passou com Deus no Monte Sinai, onde ele miraculosamente não precisou de comer nem beber, não sabemos o certo quando ocorreu o primeiro jejum das Escrituras. Se basearmos apenas no uso específico da palavra jejum, em hebraico, tissum, então foi como o rei Davi, quando ele jejuou para que Deus poupasse o seu filho, do adultério dele com Betseba, logo após ter sido avisado pelo profeta Natã que o menino que ele teve com a mulher do gentil Urias, heteu, cananeu, morreria como punição por ele ter quebrado o 7º mandamento da lei de Deus, que é o adultério, que adulterou com Betseba. Vamos lá. O objetivo de Davi com o jejum era que o Senhor, vendo o seu ato de contrição, tivesse misericórdia do rei, se arrependesse do que foi profetizado e não o punisse com a morte da criança. Deus, porém, não se deixou influenciar pela demonstração de arrependimento, contrição e humildade de Davi. E 7 dias depois da profecia de Natã, o bebê morreu. Correto? Então é o seguinte, o que a gente observou aqui? Davi fez um jejum, o filho estava doente, a fim de que o filho fosse curado por Deus. Era o filho de um pecado, o filho de um adultério, e nem por isso Deus atendeu. Não foi a resposta da busca de Davi. A gente precisa entender na nossa vida que não também é resposta, tá? É que a gente está muito acostumado com sim. A gente quer ouvir sim para tudo. E quando a gente ouve o não, a gente não gosta muito. Mas o não é necessário na nossa vida, diga-se de passagem, desde pequeno. Porque tem pai também que não fala não para o filho e mais tarde vai sofrer por conta disso. O não é uma frustração que temos que passar para amadurecer e crescer. Este episódio demonstra para nós o principal motivo que os servos de Deus jejuam. O próprio rei Davi nos explicou o que esperava como resultado do seu jejum. Quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Está lá no livro de 2 Samuel 12, 22. E a resposta foi não. Grandes homens e mulheres de fé tinham e continuam tendo o jejum como um ato de sacrifício e adoração a Deus. Então, ainda temos crentes que jejuam, não muitos, né? Hoje é difícil você ver isso. Eu também discordo dessa questão quando a igreja quer trazer, forçar você no jejum. Acho que o jejum é um ato seu, um ato pessoal, né? A não ser quando a igreja tem um objetivo, um propósito, em massa. Vamos jejuar aqui para que Deus possa abrir porta para a gente comprar esse terreno, comprar esse espaço. Aí acho que é uma coisa fundamentada, enfim. Mas o jejum também eu vejo muito como um lado pessoal, né? É você buscando ali a sua intimidade com Deus. Vamos lá. Nesta sequência da série, que lida com a batalha espiritual entre as forças do bem e do mal, explicaremos como o jejum regular pode e deve ser utilizado como uma poderosa arma de resistência e contra-ataque pelos guerreiros do Senhor. Por séculos, nós, o povo de Deus, utilizamos o jejum lado a lado com a oração,
como meio de demonstrar ao Criador a necessidade que temos da sua intervenção em todos os problemas que diariamente enfrentamos. Então, quer dizer, é uma das armas também que Deus nos apresenta, o jejum. O jejum também é uma arma. O jejum ele vai nos capacitar a ter uma sensibilidade de ouvir uma direção, algo específico de Deus. É quando você se dedica em busca de uma situação. Ok? Vamos lá. Diferentemente da oração, o jejum é um ato de sacrifício. Todos os tipos de jejum estão ligados ao sacrifício pessoal. Aliás, este, possivelmente, o tipo de sacrifício mais pessoal que alguém pode oferecer ao Senhor, uma vez que os efeitos são sentidos no próprio corpo e mente. Bom, quero falar um pouquinho sobre o sacrifício. Essa questão do sacrifício aqui não é aquele sacrifício vicário da morte de Cristo, tá? Não tem nada a ver. É um sacrifício pessoal. É quando você vai se abster de um alimento, ok? Talvez tem gente que faz jejum de tanta coisa, né? De refrigerante, né? De chocolate. Tem gente que é viciada em chocolate. Olha, vou fazer um jejum de uma semana. Aí pode até fazer mais. Celular. Hoje pode fazer um jejum de celular. Naquele tempo não tinha celular, ninguém fazia jejum de celular, mas hoje pode. Deus me livre, pastor. Deus me livre de fazer um jejum de celular. Me tira a comida. Não vou falar isso. Mas vamos lá. Comparemos o jejum com as ofertas materiais. Como exemplo, salvo algumas exceções. A passagem de Marcos 12, 43, 44, 2 Coríntios 8, 3. Quando alguém oferece a Deus um sacrifício material, ele geralmente não passará por necessidade como consequência do seu ato. Ou seja, o impacto da oferta quase sempre não é sentido a nível pessoal. Olha, bota uma coisa na sua cabeça. Ninguém oferece alguma coisa a Deus e sai de mão vazia. Ninguém oferece alguma coisa a Deus e sai de mão vazia. Não tem como. É isso que o autor está nos dizendo aqui. Quando alguém oferece a Deus um sacrifício material, ele geralmente não passará por necessidade como consequência do seu ato. Ou seja, o impacto da oferta quase sempre não é sentido a nível pessoal. Em uma ocasião, Davi queria dar algo a Deus, queria formar um altar para Deus. Então ele foi em uma terra e chegou lá, o proprietário da terra disse: "Ô meu rei, meu senhor, aqui o senhor escolhe aí o animal, essa terra, enfim, e o senhor pode fazer uso dela sem problema nenhum, dou isso para o senhor." Aí Davi: "Olha, jamais eu vou dar alguma coisa, o meu Deus, que não me custe de nada." Esse foi o posicionamento do rei Davi. Ok? Vamos lá. A pessoa não vai passar frio ou ter fome porque sacrificou algo de valor material a Deus, pois o Senhor nos prometeu que tal coisa não ocorreria. Está lá em Provérbios, na passagem 3, 9 a 10. Na realidade, as promessas de Deus para sacrifícios materiais são todas de retornos superiores ao que foi sacrificado, como todos nós sabemos muito bem. Verdade esta que, infelizmente, tem sido usada e abusada por tantos exploradores da fé nesses últimos dias. Mas no caso do jejum, não existe outra forma de fazê-lo sem que o cristão sinta no corpo, literalmente, o resultado da sua oferta. Além do que, diferentemente de um sacrifício material, Malaquias 3:10, e até mesmo
na oração. Não existe nenhuma promessa específica de que Deus sempre nos dará aquilo que procuramos obter com o nosso jejum. Uma verdade que podemos verificar facilmente como o exemplo de Davi no início desse estudo. Então é o seguinte, é aquilo que eu falei logo atrás. Por vezes nós fazemos uma oração, nós fazemos um propósito de um jejum e já com a resposta manipulada no nosso coração, esperando um sim, né? E às vezes a gente vai receber um não, e a gente fica cristão, né? Mas nós precisamos ser cristão, porque cristão entende o não de Deus. Meu irmão, Senhor, amém. Vida que segue. O Senhor tem melhor para mim. Esse é o nosso posicionamento. Porque o nosso Pai, bota isso na sua cabeça, o nosso Pai, Ele quer o nosso melhor. Eu não tenho, eu sempre falo, a gente não tem, nós não conhecemos a nossa real necessidade. Você sabe o que vai precisar amanhã, 9h30 da manhã? Não sei. Talvez estou esperando um socorro, de uma ajuda de alguém, mas eu não tenho esse conhecimento. Deus sabe. Então, nós temos dificuldade em fazer aquela oração. Seja feita a tua vontade, nossa vontade, a tua vontade, a vossa, você quer a nossa. A gente faz essa. Seja feita a minha vontade, Senhor. Né? Então, mas que seja feita a vossa vontade, a tua vontade. Mas nós temos dificuldades nessa. Por quê? Nós somos imediatistas. A gente gosta da comida rápida, do fast food. Não, aqui, quero agora. A gente não gosta de fazer comida no fogão de lenha, não gosta? Botar lenha, botar fogo, eu gosto. Né? Esperar na panela de barro. Gosto de passar ali no McDonald's, né? Pegar aquele hambúrguer, né? E ficar feliz. Mas com Deus não funciona assim. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo humano. Vamos lá. O fato de Deus não nos prometer que teremos o resultado que queremos obter se jejuarmos, torna o jejum algo muito precioso para Deus. Ou seja, quando jejuamos, estamos fazendo um sacrifício, sem qualquer promessa de que receberemos algo em retorno. Mas assim mesmo o fazemos. Jejuamos apenas confiando na misericórdia de Deus. Esse deve ser o nosso posicionamento sempre. Confiar em Deus. A resposta que Ele der é a que nós estamos esperando. Não é a que queremos, mas é a que precisamos. Temos que entender dessa forma. Além do jejum do rei Davi, já mencionado acima, um dos jejuns mais conhecidos nas escrituras sagradas foi o da rainha Esther, que além de jejuar pessoalmente, também pediu ao seu primo, o pai e pai adotivo, Mardoqueu, que requeresse que todos os judeus no seu reinado participassem do jejum de 3 dias, na esperança de que Deus os livrasse de um completo extermínio. Então aqui a gente vê que foi um jejum coletivo, né? Que houve um propósito coletivo, um propósito da igreja, né? Então, e assim foi feito, ok? Vamos lá. No caso de Esther, Deus se compadeceu do povo e respondeu de uma forma positiva ao seu pedido, poupando a nação de Israel
de um grande massacre e castigando o seu inimigo com um enforcamento. Nota, ainda que o jejum foi, obviamente, direcionado ao Senhor, o livro de Esther é um dos 2 livros da Bíblia que não menciona Deus por nome, apenas implicitamente. O outro livro é o Cantares de Salomão. Então esses livros não mencionam o nome de Deus. Tá? São os 2 livros da Bíblia. Quais são? Esther e Cantares. Vamos lá. Até aqui temos falado do jejum objetivado, ou seja, o jejum que possui um alvo específico. Este estudo, porém, foca mais no jejum regular. Se o jejum objetivado procura uma bênção específica de Deus, o jejum regular procura a interferência do Senhor em todas as áreas da nossa vida, mas de uma forma especial no direcionamento. São jejuns diferentes, mas que podem ser combinados quando a situação requerer. Para o guerreiro do Senhor, que diariamente tem que enfrentar os ataques das forças do mal, o jejum regular deve fazer parte do seu arsenal. Então, queridos, não abram mão do jejum. Não tem tempo, não tem momento. Vou fazer uma vez por semana, fazer uma vez por mês. Sei. É você que vê a sua necessidade ou disponibilidade para isso. E se você pode fazer isso. Beleza? Isso é importante. Vamos lá. Temos alguns bons exemplos do uso do jejum regular na palavra de Deus. Um deles vem da profetisa Ana, que morava no templo de Jerusalém, chamando e jejuando ao Senhor regularmente. Esta serva de Deus, já idosa, é um grande exemplo de alguém que verdadeiramente abandonou tudo neste mundo para se dedicar somente ao Pai. O Senhor a recompensou, dando a ela a oportunidade que pouquíssimos profetas tiveram, que foi ver o tão esperado Messias, que os seus próprios olhos, ao ver Jesus, ela deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos lá. Sabemos também que o maior de todos os profetas, João Batista, jejuava com os seus discípulos regularmente, como também os líderes e membros das igrejas apostólicas, conforme podemos averiguar em Antioquia. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e despediram. Esta passagem que relata a prática do jejum na igreja de Antioquia é de imensa ajuda para entendermos o propósito do jejum regular, que é receber a direção, a confirmação e a aprovação de Deus. Então a gente viu aqui que eles precisavam de uma direção de Deus, né? Quem? Os discípulos, né? Os apóstolos, eles precisavam de uma direção de Deus para poder enviar. Enviar para onde? Em que direção que eu vou? O que eu vou fazer? Então, quando há uma dúvida no nosso coração, o jejum é uma arma excelente. Porque às vezes nós fazemos uma oração, mas ainda não vem uma resposta, a gente tem uma dúvida naquela área. Então é importante que a gente traga também para essa esfera da oração o jejum. Porque certamente Deus vai dar uma direção específica ali, vai nos orientar em que sentido seguir. Amém? Vamos lá. Notemos que o jejum desses livros foi mencionado 2 vezes antes e depois da revelação do Senhor. O jejum, unido às orações dos irmãos, foram agradáveis a Deus, e
E o Senhor respondeu primeiramente, os direcionando quanto à sua vontade: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quantas vezes expressamos o desejo de saber qual é a vontade de Deus na nossa vida? Temos muitas ideias, temos muitas possibilidades e gostaríamos de seguir no caminho que sabemos ser aquele que tem a aprovação de Deus. Mas nos falta este conhecimento. O jejum regular complementa a oração quando procuramos obter de Deus a sabedoria que tanto almejamos. Então, quer dizer, é importantíssimo a oração, com esse conjunto com o jejum. É onde nós apresentamos algo a Deus, e quando Deus traz a resposta e direção ou confirmação daquilo que nós estamos buscando. Isso é importante. A gente, por vezes, nós temos dificuldade em escolha, por exemplo, tomar de decisão. Tomar de decisão e escolha são coisas que a gente precisa refletir, analisar, para não se precipitar, porque por vezes nós damos passos afoitos, passos imediatistas e erramos, falhamos, porque nós vamos no nosso impulso, vamos na força do nosso braço e não retardamos a nossa pressa com a paciência de buscar em Deus uma resposta, uma orientação. Isso é importantíssimo para a nossa vida, já que não conseguimos fazer nada sozinhos. Sem mim, nada podeis fazer, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Ao que nos parece, porém, os santos de Antioquia não ficaram satisfeitos somente com a revelação de Deus e desejaram uma confirmação de que o que ouviram vinha realmente do Senhor. Isto não é de se surpreender, pois a responsabilidade que estavam para fazer era grande. Afinal, Paulo e Barnabé eram dois dos mestres e profetas da igreja. E embora, obviamente, preferissem manter a dupla na congregação local, estavam dispostos a enviá-los como missionários, mas somente se não tivessem dúvidas quanto à vontade de Deus sobre o plano. Olha só a responsabilidade, Aqui você vê que os apóstolos tinham essa responsabilidade, sabiam que os camaradas eram realmente as pessoas mais indicadas para o projeto, para o trabalho, mas mesmo assim eles temiam que isso não fosse da vontade de Deus. Então, eles fizeram esse propósito para ouvir de Deus uma direção. Essa paciência que nós temos que ter na nossa vida, por vezes. Eu sei que nós vivemos um sistema que a gente quer tudo para ontem, mas isso não é o ideal. O ideal é nós pararmos, analisarmos a situação e buscar uma direção de Deus. Certamente, quando nós buscamos em Deus uma direção, nós não vamos nos arrepender. Ok? Seguiram jejuando e orando, e somente os enviaram ao campo missionário quando sentiram a paz necessária, confirmando que de fato o plano vinha de Deus, e não dos homens, e tendo a garantia da proteção de Deus na missão de Paulo e Barnabé, então, depois que jejuaram, oraram e impuseram as mãos, os despediram. Olha só aí. Então, como é que vem essa confirmação até nós? Ela vem com a paz. Quando você vai tomar uma decisão, você orou, você jejuou, você pode experimentar a paz de Deus. Está confortável, não tem dúvida,
Você não está fazendo aquilo de uma forma displicente. Você está fazendo aquilo com paz. Pô, estou em paz. Tem que dar certo. Não tem como dar errado um negócio desse. Você chamou Deus para o centro do seu negócio. O tempo todo você está compartilhando com Ele. Momentos que você não teve essa segurança, que ainda gerou uma dúvida no seu coração, você fez um jejum, fez um propósito, aí vem a resposta: vai, meu filho, vai dar tudo certo. Pode fazer isso que vai dar certo. E assim os apóstolos fizeram, dando essa grande dica para a gente nesse tempo chamado hoje. Vamos lá. Muitos cristãos agem precipitadamente quando pedem a Deus por direção, levados pelos desejos do próprio coração. Se deixam influenciar pelo inimigo e rapidamente deduzem que aquilo que querem fazer possui a aprovação do Senhor, apenas para descobrirem, às vezes tarde demais, e na realidade optaram pelos seus próprios desejos e não os de Deus. É isso que acabamos de falar, né? Vamos lá. Assim, como os irmãos da igreja de Antioquia, devemos orar e jejuar mesmo após sentirmos o desejo do Senhor, que o desejo do Senhor foi revelado, pois assim, o fazendo, mostramos ao Pai que realmente valorizamos os seus desejos acima do nosso e que queremos ter a certeza de que a voz que ouvimos foi realmente dele e não a nossa própria, e definitivamente que não foi a voz do inimigo. Grandes homens e mulheres de fé tinham e continuam tendo o jejum como um ato de sacrifício e adoração a Deus, normal no dia a dia, procurando continuamente pelo seu direcionamento. Olha só, nesse texto que nós lemos aqui, como que o inimigo ele é sujo. Nós estamos falando de batalha espiritual, né? Olha só, talvez nós oramos e já veio uma resposta repentina no nosso coração. Poxa, é a resposta de Deus, né? E nós não aprofundamos naquilo para ter uma confirmação, para ver se é de Deus mesmo. É isso que ele está dizendo. Então, já houve, mas o seguinte, vamos fazer um jejum para confirmar, ver se é mesmo? Porque se for de Deus não vai mudar, vai? Não muda. Então, é o momento que a gente intensifica fogos no alvo, no objetivo, para poder ter uma certeza, para que Deus possa ratificar aquela situação no nosso coração, com a paz dele que excede todo entendimento. Vamos lá. Aviso: por motivo de saúde, nem todos podem jejuar. Se você tiver qualquer problema de saúde ou se tiver qualquer dúvida, o correto é você perguntar ao seu médico se pode ou não jejuar. Não adianta perguntar isso ao pastor. O pastor vai falar: não, jejua assim. Entendeu? Tem que perguntar ao médico. Para depois também não botar nas contas do pastor. Poxa, estou com uma gastrite, não sei o quê, minha diabetes não sei o que for para onde. Já tem um aviso aqui para isso. Entendeu? Vamos lá. Embora não tenhamos na Bíblia uma lista detalhada do que consiste, entendemos que jejum é não ingerir alimentos, não comer alimentos sólidos e não beber alimentos líquidos como leite, suco, café, batidos, etc., por um tempo determinado. Evidências sugerem que na maioria dos jejuns bíblicos a pessoa bebia água, uma vez que a água não é alimento. A experiência de Moisés no Sinai menciona a água, mas não foi chamada de jejum, nem por ele, nem por qualquer outro autor da Bíblia.
pois creio que ele só conseguiu ficar sem água por 40 dias, porque estava na presença de Deus. O relato de Esdras, no retorno dos exilados a Jerusalém, também menciona a água, mas provavelmente foi um jejum bem curto. O nosso maior exemplo, o jejum de Jesus no deserto, foi apenas de alimento. Mas se alguém quiser ser contencioso sobre este ponto, não encontrará oposição da minha parte. Bom, muitas pessoas usam água, né? Pelo menos é uma forma de se hidratar no jejum. Ele não está. Água mata a fome? Sim ou não? Mata. Não mata, né? Hã? A casa é a casa, né? Então é o seguinte, mas água não é comida, tá? Agora, uma vitamina de abacate, ó, essa aqui é até enfeitada, né? Ali vem um pão de forma, não custa nada, né? Daquele, como é que é o integral, aí não adianta, isso não adianta. Tem que ser mesmo jejum e jejum. Entendeu? Você está indo no propósito, se você segurar sem água, fica sem água. Entendeu? Tranquilo. Um tempo de você que vai estabelecer. Você está preparado para fazer 6 horas, 12 horas? Eu acredito que você tem que começar a exercitar isso aí. Né? Não de uma forma radical. Vamos ficar logo 24 horas. Aí, você que sabe. Vamos lá. O melhor é jejuar em um dia que você possa ficar em casa, como eu falei antes. Se for possível e for perto, e sempre bom ir meditar em um local onde for tranquilo e de bela natureza. Neste dia, lê a Bíblia e ore mais do que normalmente você faz. Fale com o Senhor especificamente sobre tudo aquilo que tem lhe preocupado, sobre todas as suas lutas nessa batalha contra as forças do mal. Entendeu? Então é um momento de você e Deus. Então, que seja um momento que ninguém vai tirar a sua atenção daquele tempo, né? Se for um local agradável, junto com a natureza, você que tem que saber ver o que é melhor para você, né? Tem gente que faz o jejum arrumando a casa, lavando louça, lavando roupa, está no jejum. Bota o rádio lá no louvor. Então, cada um vai se estabilizar da melhor forma possível. Ok? Desde que haja abstinência do alimento. Peça a Deus que lhe mostre em que áreas da sua vida você pode mudar para que Ele se agrade ainda mais do seu modo de viver. Eu sempre peço ao Senhor que me faça ficar mais parecido com Jesus, amar mais as pessoas, saber como orar, que a gente não sabe orar, ter mais sabedoria, saber controlar a minha boca, né? Tem gente que tem esquece que tem uma grade, que é os dentes, né? Língua, né? Peçonha, fala demais, fofoca, enfim, tem que ver isso aí. Então pede isso aí no jejum, meu irmão. Jejum quebra a fofoca, né? Mais humildade, mais confiança em Deus, né? Pedir Deus de perdoar a incredulidade dele, é algo muito importante. Peça ao Senhor que Ele se revele mais para você, que Ele lhe abra os olhos para você enxergar mais a realidade da vida. Peça que Ele lhe revele coisas espirituais,
tal qual nos prometeu em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e insondáveis que não sabes, espero te ver no céu. Marcos é assim. Então, o jejum serve para isso. Às vezes nós temos uma deficiência. Às vezes tem gente que não consegue guardar um segredo. Tem gente que não consegue guardar um segredo. Né? Tem gente que não consegue. Não vou ficar, eu fico incomodado. Eu não tenho que contar isso com alguém. Alguém te procurou para confidenciar algo, gente. Isso é raro hoje. Então, quando alguém te procura para abrir o coração, ele poderia procurar 50 pessoas, mas procurou você. Então você tem que ser sincero e fiel e ouvir e ficar ali, compartilhar. Não é abrir nada daquilo que foi colocado. Então, se você tem, às vezes a pessoa pensa: não consigo. Então, faz um jejum, pede a Deus para esse Senhor. Faça eu controlar a minha língua, né? Sei lá, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas fraquezas, cada um tem suas mazelas. Então o jejum serve para isso. A oração e o jejum, ele vai te fazer resistente nessa área, para que o inimigo não possa, né, adentrar por essa brecha na sua vida. Ok? E aqui a gente termina mais um estudo de batalha espiritual contra as forças do mal. Te espero te ver no próximo estudo.